Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Guzmán, aquele mesmo, né, que quase veio para o Cruzeiro lá na temporada de 2021, né, que vive uma fase bem interessante no futebol sul-americano, onde que ele está jogando, quais são os seus números na atual temporada, vou comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre um lateral esquerdo que teve até bons momentos com a camisa do Cruzeiro, foi para o futebol europeu e vive uma fase interessante. Inclusive, pode ser que o Cruzeiro receba uma compensação financeira numa futura transferência do jogador, que ainda é bem jovem. E para terminar, temos dois atletas voltando, né, do departamento médico, que certamente vão ser opções para o decorrer da temporada. Uma pena eles terem ficado fora de alguns jogos no Campeonato Mineiro, porque certamente teria sido mais utilizados, né? Quem sabe até mesmo com boas partidas e gols marcados. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Nosso próximo objetivo é de chegar aqui, essa marca de 43 mil inscritos. Faltem um pouco menos de 640 inscritos no canal. Se você está assistindo, não se inscreveu, aproveite para se inscrever aqui embaixo e deixar também seu palpite para esse próximo jogo contra a Tombense. Você acha que o Cruzeiro vai vencer? Você acha que vai empatar? Ou vai ser eliminado, Gustavo? Não estou muito confiante não. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu acho que o Cruzeiro vence aí por 1 a 0. Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer. Bom, quero começar falando sobre essa matéria aqui lá do Globo Esporte, valeu demais. Falando sobre o Rafael Silva e o lateral esquerdo Kaique, que aqui ó, é liberado para a preparação física, né, pelo Cruzeiro, e pode ser que eles façam sua estreia, dependendo, já podem ficar no banco, né, caso o Cruzeiro avance a final do Campeonato Mineiro. Lembrando que o Rafael Silva não jogou, né, nos últimos um mês, basicamente. O último duelo dele há quase 45 dias, para ser mais exato, foi lá no dia 3 de fevereiro, né, e o lateral esquerdo Kaique ainda não estreou na temporada, o que foi muito ruim, até porque teve alguns jogos que o Marlon ficou ausente, ou por exemplo, ele saiu no meio da partida, e o Cruzeiro, na teoria, não tinha nenhum outro lateral esquerdo no banco de reservas, né? Porque é uma dupla muito boa, o Marlon e o Kaique. Mas a partir do momento que um se lesiona, eu diria que o terceiro jogador seria automaticamente o Japa, né? Que pode atuar por aquele lado, mas claramente é mais um meio campista do que um lateral esquerdo. Enfim, eu gosto muito dos dois. O Rafael Silva já tinha jogado, né, pelo Cruzeiro, já tinha feito algumas partidas. A grande questão foi o seguinte, né? O Kaique, ele se lesionou na seleção brasileira e o Cruzeiro ficou bem bravo com isso, porque foi, agora não tô lembrando, mas acho que foi alguns amistosos, né? O Cruzeiro ano passado liberou o Kaique para várias competições, né? Liberou por, acho que até pro Pan-Americano, né? Tô esquecendo aqui agora, mas eu lembro que foi para a Copa do Mundo da categoria, o Sul-Americano, o Pan-Americano, foram vários jogos que ele disputou com a seleção brasileira e aí se lesionou por lá. Foi uma pena, né? Já o Rafa Silva, último jogo no dia 3 de fevereiro, ele já tinha jogado 3 jogos até aqui pelo Cruzeiro, sendo um reserva absoluto, tá? Ele jogou o último jogo contra o Atlético Mineiro, vitória por 2 a 0, 3 minutos, empate em 1 a 1 com o Atlético, foi aí 28 minutos e 1 minuto apenas contra o Vila Nova. Então uma pena porque ele ainda nem tá com ritmo de jogo, né? Mas diferente do Kaique, ainda pelo menos já tinha jogado, né? E o Kaique, então, pelo Cruzeiro, eu gosto muito, é um jogador que eu acho que ele ou o Marlon vão ser vendidos nessa atual temporada, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Ele ano passado havia disputado 14 jogos pelo Cruzeiro e nesse ano nenhuma partida. Ano passado foi convocado então para a seleção, fez uma ótima participação e nesse ano tinha jogado o pré-olímpico da Conmebol. Foi isso então, né? Que o Brasil acabou ficando de fora das Olimpíadas. O Kaique acabou se lesionando no início do torneio, né? Que o Brasil venceu a Bolívia e a Colômbia, os dois, ele como titular, mas ele se lesionou. O Brasil até desandou bastante, né? Não classificou para as Olimpíadas e o último jogo dele foi no dia 26 de janeiro. Já não estava fazendo parte do primeiro jogos do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro liberou ele para a seleção e aí volta com essa lesão, deixando o cara 2 meses, vai ficar quase 3 meses fora, né? Uma pena, mas pelo menos os jogadores estão. Bom, quero falar agora com vocês sobre o Guzmán. Vocês lembram dele? Jogador que chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro lá em 2021 e tudo mais. Não veio porque o empresário dele afirmou que tinha muitos impostos aqui no Brasil, que eles não estavam sabendo e tudo mais. E no final das contas foi para o Atlético Nacional da Colômbia. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre a fase agora dele, né? Em 2023 e 2024, que é muito interessante. Só para você ter uma ideia, nessa atual temporada ele tem 8 participações em gols em 11 jogos disputados pelo Tolima, também lá do futebol colombiano. 11 partidas, 6 gols e 2 assistências. Atleta então que vive uma fase bem interessante desde o ano passado, né? Que já tinha marcado 10 gols, 8 passes, 18 participações em gols em 50 jogos disputados. Já havia feito sim uma boa temporada. Pelo Tolima, 10 assistências e 16 gols
desde o ano passado, ele que já tinha feito isso 2 vezes, né? Ele em 2021, né? Ele tinha ido para o Atlético Nacional, mas ele já tinha um acerto com o Júnior Barranquilla, ele fez a mesma coisa que fez com o Cruzeiro e no final das contas foi para o Atlético Nacional. No Atlético Nacional não foi uma passagem péssima, mas foi bem mais ou menos, né? Em 2 anos foram apenas 9 gols e 3 assistências em no total 68 jogos, mas ainda assim é um jogador que tem umas características interessantes, de ser um meia de criação e tudo mais. É um atleta que eu ficaria muito na dúvida se ele tivesse chegado em 2021 se daria certo ou não pelo Cruzeiro. É claro, a maioria dos jogadores que chegaram naquela época não deu certo, né? Mas, por exemplo, teve alguns jogadores que até vingaram e até hoje estão, né? Que é o único, o Felipe Machado. Mas, por exemplo, o Eduardo Brock chegou naquele ano e ficou até a temporada passada também. Então, assim, eu acho que dependendo poderia dar certo, mas com esse seu empresário aí é difícil até de imaginar, né? Enfim, ele que seria comprado por um pouco mais de 3 milhões, eram as notícias lá da época. E vale lembrar, né, que no caso o Pedro Lourenço que seria o responsável por contratar o jogador, iria ajudar bastante nessa questão financeira e tudo mais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aceitaria ele de volta? Não aceitaria? E se tivesse chegado lá em 2021, teria feito alguma diferença? Que era uma das prioridades, né, do Cruzeiro, até porque quando ele não veio, depois que foi contratado, foi o Marcinho, né, que vive uma boa fase no Sampaio Corrêa. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Matheus Pereira, não o meia do Cruzeiro, mas o lateral esquerdo. Vocês lembram dele? Jogador então que está atualmente lá no Vizela do futebol português e vive uma fase bem interessante, tá? Vou deixar aqui os números dele então para vocês nessa atual temporada. Foram 28 jogos disputados e 2 gols marcados, lá no futebol português, que é mais curto mesmo, tá? Mas ainda assim, por estarmos em março, ele já tem 28 jogos, a tendência é que ele termine o ano com quase 40 participações, o que é bem interessante, tá? Então ele está na equipe desde a temporada passada, o Vizela já estava na primeira divisão, 21 partidas, 1 gol e 3 assistências, foi titular absoluto, e aí o Cruzeiro então havia liberado ele depois de uma boa passagem, razoável, né? Mas assim, passou lá no Guarani, foi importante no Guarani em 2022, e aí o lateral esquerdo foi cedido ao futebol português. Acho ele sim um bom jogador, eu acho que é um atleta que eu desde quando comecei o canal aqui eu já acompanhava na categoria de base, né? Então assim, eu já via que ele tinha um bom potencial na Copa São Paulo 2019, ele jogava muito bem, e aí então ele foi cedido, né, ao futebol português. Se eu não estiver enganado agora, o Cruzeiro não recebeu nada pela negociação, mas ficou com um percentual de uma venda futura. Não sei se dizer se é 10%, 15%, 20%, mas certamente o Cruzeiro tem, fora um mecanismo de solidariedade, o que eu acho que pode sim ter um potencial bem interessante. Direto nós vemos jogadores que saem muito cedo aqui do Brasil, jogou no time, por exemplo, no interior de São Paulo e tudo mais, e vai para o futebol português, roda ali 4, 5 anos em divisões menores e lá para os 26 anos voa no Braga e vai para o Porto, né, por 40 milhões de euros, 20 milhões, e aí acaba que o clube formador do nada recebe uma bolada, né, e olha que o Matheus Pereira já joga no time de primeira divisão, uma função cada vez mais rara, lateral esquerdo, então é um jogador que eu vejo muito potencial, 23 anos só de idade, ele já jogou pelo Cruzeiro mais de 60 jogos, pelo Guarani 26 partidas e 3 gols, e no futebol europeu chegando a 60 jogos, né, com 23 anos de idade, eu acho realmente bem interessante. Ele é um lateral que eu gosto muito porque ele é muito ofensivo, né, ele tem 1,72 m, não é muito alto, não é o maior defensor nesse setor, mas eu gosto muito dele, inclusive até gostaria de que ele tivesse ficado em 2022, mas acabou que o Pesolano optou pelo Matheus Bidu, que viveu uma fase muito boa, e o Rafael Silva, o Rafael Santos, né, que jogou alguns jogos, era artilheiro, líder de assistências do Cruzeiro no Mineiro de 2022, e aí foi depois por Orlando City. Se vocês quiserem eu trago outro vídeo dele aqui para vocês, mas é isso, Matheus Pereira, ótima fase, quem sabe daqui a algum tempo, né, ele não possa ir para uma outra equipe, e o Cruzeiro certamente mantendo esse percentual de olho numa venda futura. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, vou deixar outras sugestões de vídeos aqui para vocês que eu já trouxe no canal, sobre esse atleta aqui contratado, vindo lá um lateral direito comprado, né, pelo Cruzeiro, vai lá conferir, tem outras atualizações aqui de um atleta ex-Grêmio, ex-Flamengo, que foi contratado também, e nos vemos aí numa próxima. Valeu!